Olá, eu sou Silvia Cervantes Luz, enfermeira. Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula na capacitação para enfermeiros sobre liderança. E hoje nós vamos falar sobre as habilidades interpessoais. Vamos focar nas habilidades interpessoais. Então, eu estou falando para você, enfermeiro, que tem uma equipe a liderar. Então, foco nas habilidades interpessoais. Então, elas são uma combinação de habilidades. Habilidades pessoais, sociais, habilidades de comunicação. Nós temos que lidar com traços de personalidade, atitudes e experiências também. Então, o primeiro ponto é a comunicação. Se nós não nos atermos na comunicação, numa boa comunicação com os nossos liderados, com os nossos pacientes, com familiares, com todas as pessoas ao nosso entorno, nós vamos ter muito mais dificuldades em atingir o nosso objetivo. Então, primeiro, a comunicação assertiva. O que seria a comunicação assertiva? É quando o líder consegue se expressar sem criar conflito, sem criar confusão, mantendo aquele ambiente, a ambiência psicológica do local bem positiva. Essa é a comunicação assertiva. E a comunicação agressiva? É quando o líder se expressa com imposição, quando ele já vai fazendo julgamentos, avaliações sobre a outra pessoa e às vezes até desqualifica a pessoa com quem ele está falando. Então, é aquele líder que vai pela autoridade, pela imposição. Essa é a comunicação agressiva. Porque, na verdade, nós podemos falar tudo o que pensamos, tudo o que precisamos falar, mas existe uma maneira, uma forma responsável, considerando o momento, a situação e as condições do próximo. Quando nós falamos em nos comunicar com o paciente está muito sofrido, está muito abalado e a gente precisa considerar isso na nossa comunicação. Quando nós falamos com os nossos liderados, quando a gente já começou a conhecer cada liderado nosso, a sua personalidade, a sua forma de ser, nós também temos que considerar isso para poder ter uma boa comunicação com ele. Ver o momento, a situação, situações estressantes acontecem dentro da área hospitalar, também tem que ser consideradas para que a gente possa ter uma boa comunicação. Então, tudo pode ser dito, mas devemos prestar atenção na forma como falamos as coisas para as outras pessoas. E eu sempre digo isso, que não é só para a liderança dentro da nossa profissão, isso é para a nossa vida. Fazendo assim, nós vamos viver uma vida muito mais tranquila. E aí, o que nós precisamos? Nós precisamos saber ouvir. Ouvir é uma habilidade muito importante e a gente faz muito pouco uso dessa habilidade. Nós gostamos de falar. A gente acha que aquele que fala é aquele que sabe, é aquele que governa, é aquele que lidera, mas nem sempre. Nós precisamos compreender o que o outro está querendo dizer, agir com empatia. E para isso nós precisamos estar abertos para uma escuta ativa, parar, deixar a pessoa falar, sem interrupções, sem justificativas e depois respiramos, analisamos e aí sim podemos dizer aquilo que pensamos. Então, saber ouvir. Ter a consciência social, né? Agir de modo a contribuir com esses relacionamentos, para que os relacionamentos sejam harmoniosos. Não tem nada mais gostoso do que trabalhar num ambiente harmonioso, onde as pessoas se entendem, se conhecem e dessa forma conduzem o seu trabalho de uma maneira mais tranquila. Outra habilidade seria delegar
e cooperar. O enfermeiro, ele precisa saber delegar, distribuir as tarefas, colaborar com o grupo, cooperar, mas é preciso que ele saiba qual é o papel de cada um dentro daquele serviço, dentro daquele trabalho e até dentro daquele procedimento, porque existem procedimentos que precisam ser liderados pelo enfermeiro, como por exemplo uma parada cardiorrespiratória. Mas ele precisa saber delegar as funções aos outros funcionários, aos outros liderados. A tolerância, tão importante, aceitar a opinião dos outros. Nós não pensamos igual. E aí é que está a riqueza dos relacionamentos, nas opiniões diferentes, né? Que se impõe ali no momento, mas o líder precisa escutar as opiniões e aí usar a sua intuição, usar a sua razão e conduzir as questões da melhor forma. E resiliência também, que é você se adaptar, né? Você poder evoluir na sua atividade dentro desses momentos tão diversos que nós temos dentro de um hospital, dentro de uma assistência à saúde. Nós precisamos nos adaptar a cada momento para que possamos conduzir as situações da melhor forma possível. E precisamos muito usar da nossa inteligência emocional. É um item bastante falado hoje em dia, não é? Da inteligência emocional, e sem ela, com certeza nós teremos mais dificuldades nos relacionamentos, sejam eles profissionais ou sejam eles pessoais. E aí Daniel Goleman, em 1995, começou a estudar muito sobre a inteligência emocional, escreveu vários livros sobre isso. E ele nos diz que a inteligência emocional é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e o dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Então, fazer a gestão das nossas emoções é muito importante. É o controle emocional que nós precisamos ter para poder fazer o nosso relacionamento da melhor forma possível, usando da inteligência emocional. Então, ele diz que nós temos habilidades intrapessoais e habilidades interpessoais. As habilidades intrapessoais, aquelas de dentro, é o nosso autoconhecimento. O autoconhecimento emocional, o nosso controle emocional, é saber como somos, saber como reagimos a determinadas situações e nos automotivarmos também, porque se vem de dentro, não precisamos nada de fora para nos motivar, muito melhor, teremos a vida muito mais feliz, seremos muito mais satisfeitos. Então, é importante que nós nos conheçamos, que nós saibamos qual é a nossa reação diante das situações. E assim nós conseguiremos lidar muito melhor nos nossos relacionamentos. E as habilidades interpessoais, que é reconhecer o outro, é saber como o outro reage, saber as reações do outro, né? E ter essa interação com os outros indivíduos utilizando as competências sociais, que é a educação, o bom relacionamento, são os cumprimentos, bom dia, boa tarde, boa noite, é você ter essa educação com as pessoas com as quais você se relaciona e aos poucos, na sua equipe, aquela equipe pequena que você tem que liderar no dia a dia, você vai reconhecendo como é que eles reagem, quais são as emoções e aí a gente vai conseguindo lidar melhor com tudo isso. E aquele enfrentamento de conflitos que é tão dificultoso na nossa vida no dia a dia, né? O relacionamento interpessoal, ele é considerado um potencial estressor, pois é inviável encontrar uma medida capaz de contentar a todos. Então, este relacionamento, ele estressa. Todo relacionamento é potencialmente estressor, porque a gente não é igual, nós pensamos diferente, nós somos diferentes.
e nós não agradamos a todo mundo. Não adianta o líder, o enfermeiro, achar que vai agradar todos os seus funcionários. Não vai agradar. Ele vai agradar a uns, desagradar a outros, mas essa é a situação mesmo. É inviável você agradar a todos, mas a gente tem que lidar com a situação. E a situação que mais dificulta o desempenho do líder enfermeiro dentro de uma assistência é o enfrentamento dos conflitos. Mas o enfermeiro assistencial, ele precisa aprender a lidar com isso. Ele precisa ir para o enfrentamento de conflitos, sim. Não esperar somente do seu coordenador, do seu diretor, mas que ele saiba lidar. Porque existem conflitos entre os próprios membros da equipe, existem conflitos entre o membro da equipe e o paciente, entre paciente e paciente. Os familiares também às vezes entram nesse conflito e nós, enfermeiros, precisamos ter bastante tranquilidade, bastante calma, nos colocarmos numa postura profissional para podermos enfrentar esse conflito da melhor forma possível. Se tivermos um conflito entre os funcionários, entre os técnicos de enfermagem ou de um outro enfermeiro com o técnico, nós devemos nos afastar, colocar essas pessoas num lugar próprio, num lugar adequado, nunca fazer uma intervenção em público, na frente de outras pessoas, colocá-los num lugar privado e assim conduzir melhor essa questão de uma forma bastante ética. Precisamos usar a ética para podermos enfrentar os conflitos do nosso dia a dia. Mas isso é muito importante, porque senão isso vai ser um entrave, sempre um entrave na nossa vida de relação com os nossos liderados. E a gente sempre vai depender de outras pessoas para esse enfrentamento. E isso demora tempo. Então que a gente possa intervir no momento, num local privado, nunca no público e com bastante ética, para que a gente possa enfrentar esses conflitos. E olha lá, como enfrentar, como diminuir esses conflitos? Então a gente faz uso daquela liderança falada lá atrás, a liderança dialógica, a do diálogo, da conversa, da comunicação horizontal, nunca falando de cima para baixo com o nosso liderado, sempre numa postura horizontal, olho no olho, sinceridade, mas uma sinceridade caridosa, né? Para que a gente não magoe as pessoas. Mas precisam ser ditas coisas que sejam ditas, mas observando a forma, a coerência no discurso. Eu não posso ter uma prática e exigir outra prática do meu liderado, então eu tenho que ter coerência naquilo que eu falo e nas minhas atitudes. Potencializar a autonomia dos meus liderados e a responsabilização. Eles também tem a sua responsabilidade em toda essa comunicação, em toda essa relação interpessoal, e eles também precisam ser responsabilizados por isso. É importante também que o líder valorize a sua equipe, valorize as falas dos seus pacientes, dos seus familiares também, para que tudo ocorra da melhor maneira possível. E uma das coisas mais importantes é que o líder participe das práticas do cuidado. Um líder presente, aquele líder que você pode contar, que você sabe que na hora da necessidade ele estará ao seu lado, esse líder dificilmente terá problemas para conduzir a sua assistência ali do dia a dia. Presença é muito importante. Aquele líder que fica sentado no seu local de trabalho sem saber o que está acontecendo com os seus liderados, na assistência com os seus liderados, ele não pode ter uma boa relação, ele não pode conseguir enfrentar esses conflitos da melhor forma. Então, muita presença no dia a dia da assistência com os seus liderados. E aí eu deixo a reflexão para vocês, terminando essa nossa terceira aula, né?
Na sua opinião, qual é a maior qualidade de um líder? E qual é o maior desafio de exercer a liderança em um serviço público? Nós aqui estamos falando da nossa experiência em um hospital público. E o serviço público, ele tem as suas características, a sua forma de colocar as pessoas lá dentro, né, de contratação, que seria através do concurso público, a sua forma de exoneração, as dificuldades de aplicar as penalidades, os direitos, muitos direitos, e às vezes as pessoas esquecem dos seus deveres também. Então nós temos algumas dificuldades no serviço público que entravam a nossa liderança. Então eu gostaria que vocês refletissem muito qual é a qualidade de um líder e qual é o maior desafio de exercer essa liderança em um serviço público. Então, nós agora nos encontramos na nossa última aula, a quarta aula sobre liderança para enfermeiros. Eu espero vocês lá. Até!